Bom, vamos ver então agora a questão da análise de deformação, né? Então, o que seria análise de deformação, né? Na verdade, é bastante similar, né, à identificação de erros em junções, né? No fundo, a gente vai fazer seguir, né, o mesmo princípio, que é comparar dois ajustamentos distintos, né? Só que no caso das injunções, né, a gente está assumindo, né, que tem erro nas injunções, né, nos pontos de controle. Na análise de deformação, a gente ali então faz, né, campanhas, né, de monitoramento, de levantamento, para comparar pontos, né, época a época, para ver se há uma movimentação ou não dos pontos ali. Então, a gente não vai comparar dois ajustamentos distintos, né, no mesmo conjunto de pontos. Então, ela é largamente aplicada no monitoramento geodésico de estruturas, né, mas, na verdade, ela tem várias outras aplicações, né, então, a geodinâmica, por exemplo, e a estabilidade das redes de referência, né, então, a gente pode verificar, né, se ali ao longo da década, né, aquela rede de referência permaneceu estável ou não, fazendo uma análise de deformação, né, então, não necessariamente a gente só vai aplicar no monitoramento de uma estrutura. Também pode ser não necessariamente uma estrutura artificial, né, como também ali feições naturais, né. Eu quero ver se um morro está sujeito a deslizamento ou não, por exemplo, né, então fazer um monitoramento ali, né, daquela situação. E na geodinâmica também, né, então aqui, por exemplo, a gente tem séries temporais, né, de janeiro de 2003 a março de 2014, para estações aí, né, ativas da América do Sul, né, maioria aqui no Brasil, né, mas algumas outras em outros países aí, onde a gente tem a seta, né, indicando ali qual foi o deslocamento, né, dessa estação aí ao longo desse período aqui de 11 anos, mais ou menos, né. Então, no Brasil a gente tem essa tendência, né, a noroeste, né, principalmente um deslocamento maior na componente norte, né, e menor na componente leste-oeste, mas essa tendência, né, para norte e para oeste, né, mas não necessariamente isso se repete em toda a nossa placa aqui, né, em todo o nosso continente, né, então há casos e casos, né. E, inclusive, as setas também, elas não possuem a mesma magnitude, a mesma orientação, né. Então, há situações aqui em que elas podem, aqui, por exemplo, né, elas estão relativamente próximas, mas ali com sentido, orientações diferentes, né. Então, ao longo do tempo, isso pode causar uma diferença, né? Se a gente processar o vetor em 2000 dessas duas estações ativas e o vetor em 2021 dessas mesmas duas estações ativas, né, talvez a diferença já esteja ali ao nível do centímetro, né, além da precisão milimétrica ali esperada para 24 horas de rastreio, por exemplo. Enfim. Aí, esse termo análise de deformação, tá, pessoal? Na literatura, né, só há deformação quando o objeto se expandir ou se contrair, né? Ou, em outras palavras, né, vamos assim dizer, quando tiver uma mudança de escala, né, naquele corpo. Caso contrário, tá, o que há é só deslocamento de corpo rígido, tá? Então, se só há movimentação, né, translações e rotações, né, aí a rigor não houve uma deformação do objeto, tá? Houve apenas deslocamento do corpo rígido. Então, isso seria uma deformação, né? Se ele se expandir ou se contrair ao longo do tempo. E isso aqui seria apenas corpo rígido, né? Ele se deslocar ou eventualmente rotacionar, tá? Bom, nos pontos de referência, né, nesse exemplo, esses dois pontos de controle aqui, os dois pontos de referência, né? Nos pontos de referência, a gente não consegue detectar deslocamento de corpo rígido, tá? Ou seja, né, translações e rotações, tá? Somente ali se há uma diferença de escala, né? Se um ponto se move mais do que o outro, só isso que a gente consegue detectar. Porque, por exemplo, ó, né, se houver esse deslocamento constante dos pontos de referência, a gente vai assumir que, na verdade, foi a estrutura que se moveu, né? Entenderam a ideia? Né? Então, ó, então vai reduzir a distância dos pontos à estrutura, a gente vai assumir que é a estrutura que está se movendo na direção dos pontos e não o contrário, né? Então, a gente não consegue detectar deslocamento de corpo rígido nos pontos de referência.
Agora, se um dos pontos se mover, né, e o outro permanecer estável, né, aí aqui houve uma deformação entre eles, né. Aí esse tipo de situação a gente pode detectar, né. Então, um deles está com uma distância bem menor à estrutura e o outro permaneceu ali com a mesma distância, né. Então, esse tipo de situação a gente consegue detectar, né, deformação de fato, né. Mas corpo rígido, deslocamento de corpo rígido, a gente só consegue detectar na estrutura, tá, no objeto. A gente não consegue detectar nos nossos pontos de referência. Bom, e qual que é o nosso objetivo aqui? A gente quer justamente identificar, né, quais são os pontos instáveis, né, ou seja, quais os pontos que de fato, né, sofreram aí um deslocamento de uma campanha para outra, né. Tendo esses deslocamentos, né, a gente pode parametrizar, né, a deformação do objeto, né. Então, a gente poderia, por exemplo, né, assumir que houve ali uma deformação parametrizada por uma transformação isogonal, por exemplo, né? Então, o objeto teve deslocamentos, né? Translações, teve rotação e teve um fator de escala, né? Ampliou ou reduziu, por exemplo. Então, a gente poderia parametrizar ali uma deformação do objeto via transformação isogonal. Poderia modelar uma superfície, né? Um polinômio ali que vai dar ali a deformação naquela estrutura, enfim, né? Então, tendo essas diferenças, né, de posições, de coordenadas para os pontos ditos instáveis, né, aí a gente pode ir além aí e parametrizar ainda, né, tentar descrever qual foi o comportamento, o padrão dessa deformação, tá? Bom, aí análise de deformação é um mundo à parte, né? Eu, particularmente, né, eu acho que isso já deveria ser ensinado na graduação, né, de engenharia cartográfica, né? Deveria ter aí pelo menos uma disciplina só sobre esse tema, né? Isso é trabalho de engenheiro, né, ao meu ver. Mas enfim, né, então a gente vê mais a nível de pós-graduação mesmo, né? Então tem diversos métodos na literatura, né? A gente vai ver um só, né? Que é dentro dessa corrente de testes estatísticos. Mas também tem outra, por exemplo, muito utilizada, que é estimadores robustos, né? A mesma ideia que a gente usa para controle de qualidade de observações, né? Só que lá o robusto, né? Era no caso de ser insensível ao outlier, né? Ao erro grosseiro. Aqui o robusto é o estimador ser insensível a pontos instáveis, né? Então, enfim, é um mundo à parte aqui, né? A gente vai trabalhar mais com a corrente dos testes estatísticos mesmo. E aí a gente pode fazer uma analogia com o data snooping interativo, que a gente viu lá passada, né? A gente vai trocar basicamente outlier nas observações, nas medições, ângulos e distâncias, por exemplo, né? Por pontos instáveis, né? Ou deslocados, né? Na estrutura. É isso que a gente quer identificar. Se é um procedimento estatístico, a gente vai estar sujeito de novo, né? A erro tipo 1, erro tipo 2, erro tipo 3, né? Então a gente pode ter um falso positivo, né? Ou seja, um ponto que foi considerado instável, mas na verdade ele não é, ele permaneceu estável, erro tipo 1, falso positivo ou falso alarme. A gente pode ter um erro tipo 2, um falso negativo, né? Então um ponto que de fato foi instável, né? Houve um deslocamento de uma campanha para outra, mas o teste não identificou, né? Então ele foi tratado como estável, né? Um falso negativo, o alarme não falhou, né? E tem também o erro tipo 3, né? Então, o teste vai identificar que tem ponto instável, mas vai identificar o ponto errado, né? Então, o ponto A é que era instável, mas ele afetou, né? Ele vai acabar afetando os demais no processo de ajustamento, né? E aí o teste identificou um outro ponto, né? Que na verdade era estável como instável, né? Então, houve uma correta detecção, mas houve uma falha na identificação, né? Um erro tipo 3. Bom, e aí como é que a gente vai fazer o procedimento? Né? Então, dentre os vários métodos, né, vamos ver aqui apenas o chamado método de Hanover, né, ou de Pelzer, tá? O Pelzer é um professor lá dessa Universidade de Hanover, na Alemanha, né? Esse método tem desde a década de 70, e vai utilizar o teste de congruência global. Então, aqui, de novo, ó, pessoal, a gente vai trabalhar com, né, diferenças quadráticas, né, que podem seguir uma distribuição Q quadrada ou uma distribuição F, né? Nesse caso, o que a gente faz, né? Então, por exemplo, aqui nesse caso dessa estrutura, vamos supor aqui, né, com esses prismas, né, com esses 7 prismas, e a gente tem aqui 3 pontos de referência, né, onde a gente instala o equipamento num, dá ré no outro e faz as medições, né.
Então, por exemplo, esse ponto aqui a gente consegue visar das 13 estações, né? Esses dois somente dessas duas, né? Esses dois somente dessas duas, né? E esse aqui a gente só consegue visar dessa, né? Então aqui só tem radiação simples, né? Não tem ajustamento. Bem como esse daqui, né? Esse aqui a gente também só consegue visar dessa estação. E a gente não tem ajustamento, tem uma irradiação simples. Mas enfim, a gente pode também detectar ali deslocamentos neles, analisando duas ou mais épocas, né? Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai ter uma época de referência T0, onde a gente vai ter essas coordenadas, né, desses pontos na estrutura, com as respectivas precisões, né? Então, o nosso vetor x0 chapéu e a nossa matriz de covariância, né, sigma x0 chapéu, o ajustamento dessa primeira época. E na época considerada, a gente voltou a campo lá, fez uma nova campanha, né, novas medições, a partir dos mesmos pontos de estação, visando os mesmos alvos, né, os mesmos prismas na estrutura, e a gente vai ter a solução na época TI, né, então a gente vai ter ali as coordenadas, né, ajustadas, x chapéu na época I, e a respectiva matriz de covariância dessas coordenadas ajustadas, né, sigma do x chapéu na época I, beleza? Aí aqui entra a questão, né, se a gente quer analisar esses deslocamentos, né, a gente tem que estar trabalhando no mesmo datum, né? A gente não pode ter um datum na primeira medição e um datum na segunda medição, porque, obviamente, né, se está num datum diferente, vai dar resultados diferentes, né? Então, aqui, pessoal, a gente vai ter que usar aquele ajustamento por injunções mínimas internas, né, aquelas inner constraints, né, que aí a gente garante, né, que o datum é fornecido pelas coordenadas iniciais, né, pelo vetor x0 lá, né, e a gente, se a gente trabalha com o mesmo vetor de parâmetros iniciais, de coordenadas iniciais x0, nos mesmos ajustamentos, né, e o datum é fornecido por essas coordenadas, né, então aí a gente pode implicitamente supor que está no mesmo datum, né, os dois ajustamentos, as duas épocas estão no mesmo datum. Só que aqui entra a questão, né? O datum ele tem que ser definido somente pelos pontos estáveis, né? Obviamente, se houve deslocamento num ponto de uma campanha para outra, né? Isso vai afetar ali a solução, né? Então, se esse ponto faz parte do datum, ele vai contaminar a solução, né? Então, a gente tem aqui que, na verdade, definir o datum por injunções mínimas internas, né? No net rotation, no net translation, enfim. Mas somente os pontos estáveis é que devem fazer parte dessa definição do datum. E aí que entra o problema. A priori, eles são desconhecidos, né? A gente não tem como assumir que, rigorosamente, né, esses pontos próximos à estrutura permaneceram estáveis, né? Pode ser que a própria movimentação da estrutura, né, gere movimentações no seu entorno, né? Se essa movimentação for de 1, 2 centímetros, né, e eu quero detectar deslocamentos ali, né, nessa faixa, né, ou até mesmo melhor que isso, né, já pode ser o suficiente para contaminar, né, o meu monitoramento, né. Então, a priori, a gente assume que eles são desconhecidos, né, os pontos ditos estáveis. Então, aqui a gente pode fazer, como a gente vai definir, né, quem são os candidatos a pontos estáveis, né, aí, claro, né, é uma questão, tem uma certa flexibilidade, né. A gente pode, por exemplo, considerar todos os pontos, tá? A gente pode considerar todos os pontos como candidatos a pontos estáveis, tanto os da rede de referência quanto os monitorados, né? Obviamente, né, a gente espera que, de fato, né, eles permaneçam estáveis de uma época a outra, né? Mas eu posso, de repente, incluir todos eles como candidatos a estáveis, e eu só vou ter um custo computacional maior, né? Então, eu vou ter um processo ali iterativo depois, mais pontos considerados, né? Então, eu vou acabar tendo um custo computacional maior. Ou eu posso só considerar os pontos de referência já, né? Como candidatos a pontos estáveis. Enfim, né? Não tem uma verdade universal aqui, né? O importante é que eu tenho que ter candidatos, né? Eu tenho que ter candidatos a pontos estáveis, porque são esses candidatos que vão me definir o datum, né? Para as duas soluções, tá? Para poder comparar uma época com a outra no mesmo datum, tá? Aí, como é que vai funcionar o nosso procedimento de teste? A gente primeiro tem que identificar pontos instáveis, né? PI, dentro do nosso conjunto de pontos estáveis, né? PE, que vão definir o datum, né? Das duas épocas, né? T0 e TI. Então, aqui, o que a gente vai assumir? Tá? Que essas soluções iniciais, né? Para o nosso ajustamento na época 0 e na época I, né, elas vão ter aquela solução por injunção mínima interna,
aonde a minha matriz D na época 0, né, a matriz do datum vai ser igual à matriz D na época I, que vai ser igual à matriz de Helmert, né, aquela matriz H somente para os pontos estáveis, né, considerando apenas os pontos estáveis, tá? Então, isso vai nos fornecer essa solução inicial nas duas épocas. A partir dela, a gente vai verificar se os pontos candidatos a estáveis, né, de fato permaneceram estáveis de uma campanha para outra por meio de um teste estatístico, né? Então, aqui essa é a ideia geral, tá? Aí, como é que funciona esse método? Primeiro, né, então a gente pega apenas os candidatos a pontos estáveis, né, nas duas épocas, e, ó, de novo, ó, pessoal, pega a diferença de coordenadas na época I menos, né, as coordenadas na época 0, né? Então, dos pontos estáveis, né? E a gente vai ter esse vetor delta x chapéu, né? A matriz de covariância desse vetor delta, desse vetor deslocamento aqui, né, dos pontos estáveis, vai ser a soma, né, da matriz de covariância dos dois, né, em cada época, né, na época 0 e na época I. Beleza, então aqui, ó, igual ao caso anterior para erros em injunções, né, onde a gente pegava ali as diferenças de coordenadas, né, só que agora aqui a gente está trabalhando com a diferença de coordenadas dos pontos considerados estáveis, de uma campanha para outra, tá? Aí qual que vai ser a nossa hipótese de teste? A hipótese nula é o seguinte, ó, não houve deslocamento, né? Ou seja, os pontos são de fato estáveis, né? Então, esse vetor de diferença de coordenadas, estatisticamente ele vale 0, né? Obviamente não vai dar 0, né, pessoal? Vai ter diferença. Toda vez que a gente medir, vai ter resultados diferentes, né? Mas essas diferenças que a gente vai encontrar está dentro da precisão do nosso método, né? Da nossa técnica de levantamento ali. Então, a gente considera estatisticamente nulas, né? Não significantes. Essa é a nossa hipótese nula. E a nossa hipótese alternativa é que não, né? Há pelo menos um ponto instável nesse conjunto de pontos estáveis, né? De tal forma que isso vai causar ali, né, uma diferença de coordenadas significativas, né? Pelo menos em um ponto, tá? Então, há ao menos um ponto instável no nosso conjunto, né? A questão é qual deles, né? Bom, aí como é que vai funcionar o nosso procedimento? Primeiro, a gente vai ter a nossa estatística de teste, que, mais uma vez, ó, o nosso vetor de deslocamento transposto, vezes o inverso da sua matriz de covariância, né, vezes o próprio vetor, isso aqui vai resultar num escalar, tá? Um valor, né, num número. Isso vai seguir uma distribuição π quadrado, né, com U graus de liberdade, tá? Onde U é a dimensão desse vetor, ou seja, o número de coordenadas que eu estou testando aqui, né? Então, por exemplo, se eu estou trabalhando num caso tridimensional, com 4 candidatos a pontos estáveis, né? Qual que é a dimensão aqui, né? 4 pontos, cada um com 3 coordenadas, 4 vezes 3, 12. Né? Então, nesse caso, o meu U aqui vale 12, tá? Então, vai ser uma quadrada com 12 graus de liberdade. Bom, aí, essa minha estatística de teste, seguindo aqui quadrado, né, tem que ser menor ou igual ao valor crítico na distribuição aqui quadrado com o graus de liberdade e o nível de significância alfa que eu defini. De novo, por que aqui quadrado? Porque a gente está assumindo que essas variâncias são conhecidas, né? Se eu vou trabalhar com fator de variância a posteriori, né, eu vou calcular ali um fator de variância a posteriori em função dos resíduos do ajustamento. Vou usar esse fator para multiplicar as minhas matrizes de covariância originais, porque eu não tenho confiança, né, naquelas precisões a priori que eu estou assumindo, né? Aí eu saio daqui quadrado e trabalho com a distribuição F, tá? Enfim. Bom, a grande questão aqui é a seguinte, né? Se a estatística de teste for menor que o valor crítico, beleza. Né? Os meus pontos, candidatos a pontos estáveis, né? Eles podem ser considerados, de fato, estáveis, né? Permaneceram estáveis de uma campanha para outra. O problema é se ela exceder, né? Se a minha estatística calculada for maior que o valor crítico, né, na Q quadrado, como é que eu identifico? Né? Aí aqui é a mesma lógica do data snooping, ó, pessoal. A gente vai identificar um ponto instável por vez apenas, tá? Esse é o procedimento original. Obviamente, tem abordagens na literatura que vão identificar mais de um, de forma simultânea, né? Enfim,
A gente até vai ver um pouco sobre isso depois, né? Em algumas aulas aí mais referente ao estado da arte, né? Mas aqui nesse procedimento específico, convencional, assim como no data snooping interativo, a gente só vai identificar um ponto instável por vez. Por quê? Porque aquele ponto ele contribui com os demais, né? Uma vez que a gente remove ele, a gente tem um outro ajustamento, a gente tem outros resultados, a gente vai ter outras diferenças de coordenadas aqui, né? Então pode ser que na segunda rodada a gente não identifique mais nenhum ponto como instável, né? Ao passo que a gente for já na primeira rodada excluir vários, né? Todos que excederem ali, a gente pode estar excluindo pontos que falsos positivos, né? Pontos que de fato não eram instáveis, mas foram identificados pelo teste, pela propagação de erros no processo. Então aqui é o seguinte: a identificação aqui é interessante, né? Nesse método original do Pelzer, porque ao contrário do data snooping, por exemplo, né? A gente não vai fazer um teste local, aonde a gente vai calcular cada estatística de teste para cada ponto instável, né, candidato, e comparar com o valor crítico, né. Aqui a lógica é a seguinte: se o nosso detector, né, que é esse teste de congruência global aqui, né, essa estatística global para todo o monitoramento falhar, a gente já assume, não, então tem pelo menos um instável ali. Então, a gente não vai fazer um novo teste. A gente vai fazer o seguinte: a gente vai ver qual dentre os pontos candidatos a estáveis, qual deles contribuiu mais, tá, para a minha estatística de teste. Então, quem foi o principal culpado, né, na minha estatística de teste ter excedido a tolerância. Essa que é a ideia, tá? Então, a gente não faz um novo teste comparando, né, com um novo valor crítico. A gente vai identificar qual dos meus pontos ditos estáveis, né, considerados estáveis, teve a maior contribuição para a minha estatística de teste, fazendo com que ela excedesse o valor crítico. E aí isso causa um problema do ponto de vista computacional, tá? Porque a gente vai ter que ficar rearranjando esse nosso vetor de deslocamentos e a sua respectiva matriz de covariância. Quem tiver interesse, né, aí tem um artigo do Noel, em 2018, que ele mostra lá um procedimento, né, para otimizar essa etapa computacional aqui, né. Mas aqui a gente vai ter que fazer o seguinte: D vai ser a dimensão espacial da minha rede, né. Então, se eu estou trabalhando só com a altimetria, D igual a 1. Se eu estou trabalhando só com planimetria, D igual a 2. Se eu estou trabalhando com plane altimetria, né, posicionamento tridimensional, D igual a 3. Eu vou ter que fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o meu vetor de deslocamento Δx, e se eu quero investigar o ponto K, né, eu vou jogar aqui os deslocamentos das coordenadas dele lá para baixo, né, vai ser os últimos elementos do vetor, e o restante eu jogo para cima. Né, então, por exemplo, eu quero identificar o ponto 2, eu vou ter que jogar os deslocamentos do ponto 2 lá para baixo, onde D é o número de coordenadas que aquele ponto tem, né, se é só altimetria, é uma só, a altitude. Se é uma rede horizontal, né, o D vai ser 2, as coordenadas x e y. Se é uma rede tridimensional, o D vai ser 3, né, x, y, z, enfim. Então, eu jogo essas coordenadas lá para o fim do vetor de deslocamento, né, e reordeno ele, né, jogo as demais para cima e reordeno a matriz de covariância da forma correspondente também, né. Então, aqui fica a matriz de covariância desse ponto, né, aqui é dos demais, aqui é a covariância entre elas, tá. Dimensão U por U, né, onde U é o número de coordenadas totais aqui. Aí aqui é um exemplo, né. Então, se eu tenho só 3 pontos, tá, pessoal? E vamos até pensar o caso do nivelamento, que é o mais simples, tá? Então, isso aqui não vão ser matrizes, né? Porque D é igual a 1. Então, isso aqui já são as variâncias e covariâncias, né? Das altitudes, né? Se fosse rede horizontal, de novo, né? Isso aqui ia ser 2 por 2, né? Cada elemento aqui seria 2 por 2. Se fosse uma rede 3D, cada elemento aqui, né, seria 3 por 3, né? Seria a matriz de covariância daquelas coordenadas 3 por 3. Mas, enfim, caso do nivelamento mais simples, cada uma aqui é uma variância ou uma covariância, né? Então, no nivelamento, por exemplo, 3 pontos estáveis, né, candidatos, o primeiro que eu vou testar é o terceiro, né? É o último da rede nessa lógica. Beleza. Agora, quando eu quero testar o segundo, eu vou ter que mudar, ó, né? Então, por exemplo, eu jogo o segundo para baixo e jogo o terceiro lá para cima. E o primeiro cai aqui para a segunda posição, né? Já vou ter que, ó, mudar a ordem das minhas variâncias e covariâncias, né, de tal forma que agora aqui eu vou ter a variância do segundo ponto, né? Aqui as covariâncias correspondentes, e aqui em relação ao primeiro e ao terceiro. Agora, quando eu for testar o primeiro, aí agora eu faço o seguinte, agora eu jogo o primeiro aqui para baixo,
né? O segundo volta lá, vai lá para cima, né? E o terceiro agora cai para o meio. Daí, de novo, daí agora a variância do primeiro, né, vai ter que vir lá para o final, as covariâncias do primeiro com o segundo e o terceiro, né? E aqui vão ficar as variâncias e covariâncias do segundo com o terceiro, né? Então, tem que ficar reordenando ali o meu vetor de deslocamento e a minha matriz de covariância desse vetor de deslocamento para cada ponto que eu estou investigando, tá? Aí, para cada candidato K, né, a ponto estável que eu rearranjei ali, eu vou calcular essa estatística, tá? Essa estatística vai depender do rearranjo que eu fiz aqui, né, no meu vetor de deslocamento na sua respectiva matriz de covariância, né? Enfim. Aí, agora aqui é importante, tá? O candidato a ponto estável, né, dos meus originais, nesse exemplo desses três aqui, né, o que vai ser identificado como ponto instável vai ser aquele cuja estatística de teste, essa estatística de teste apresentar um valor máximo. Então, eu não vou comparar com outro valor crítico. É diferente do data snooping, por exemplo, né? Então, aqui, não, se o global falhou, beleza, eu vou direto para a identificação. Um deles vai dançar na jogada. Um deles vai virar ponto instável, tá? Vou calcular uma estatística para cada um, mas eu não vou comparar com um valor crítico, como eu faço no data snooping, né? Eu vou pegar aquela estatística máxima. O camarada que apresentou aquela estatística máxima, não importa que valor crítico eu ia ter, né, nesse caso, né, numa Q quadrada correspondente, esse camarada é o ponto identificado como instável, tá? Aí o que eu faço? Adaptação, né? Eu agora, se aquele camarada é considerado instável, ele não pode mais permanecer no conjunto de candidatos a pontos estáveis, né? Ele teve um deslocamento estatisticamente significativo na minha campanha, de uma campanha para outra, por meio do meu teste. Então, ele tem que ser removido, né? Então, eu vou remover ele do conjunto de pontos estáveis e jogar ele para o conjunto de pontos instáveis, né? Aí, eu só estou testando todos os pontos da rede, mais todos os pontos monitorados, né? Nessa minha primeira etapa, né, todos os pontos são candidatos a estáveis e eu não tenho nenhum ponto candidato a instável, por enquanto. Aí, a partir do momento que eu identifico um, ele vai, né, ele vai para esse novo conjunto, né? E assim eu vou fazendo um por vez. Se eu só estou trabalhando com os pontos de referência como candidatos a pontos estáveis, né? Então, o meu time, meu conjunto de pontos estáveis já tem os pontos da estrutura, de qualquer forma, né? E aí eu joguei um ponto de referência, né, um ponto da rede, né, um ponto de controle, para esse conjunto de pontos instáveis também, tá? Bom, e o que isso significa na prática, né? Então, agora olhem em que interessante, pessoal. Se o ponto candidato a ponto estável identificado pelo teste como instável, né? Se ele foi identificado como ponto instável, ele não faz mais parte, né, dos meus candidatos a pontos estáveis. Isso significa que ele não pode mais contribuir com o datum, ele não pode mais contribuir com aquelas injunções mínimas internas, ele não pode mais fazer parte do conjunto de pontos que vão definir o meu null net rotation e o meu null net translation, né? Então, aqui, a gente vai fazer a transformação S, né? Então, a rigor, né, a gente teria que, se ele não faz mais parte do conjunto dos pontos estáveis, né, eu vou ter que atualizar o meu vetor de deslocamento, né, porque agora ele não contribui mais com o datum. Então, vou ter que ter novos resultados, ou seja, um novo ajustamento, né, sem esse ponto que foi identificado como instável, tá? Porque ele não pode mais contribuir para o datum, né. E aí, ao invés de eu fazer um novo ajustamento, tudo de novo, aí eu vou usar aquela ideia da transformação S, que a gente viu na aula 2 da disciplina. Né? Então, ao invés de fazer todo um novo ajustamento, né, a gente só define a matriz S e atualiza o meu vetor de deslocamentos por meio da matriz S daquela iteração, né? Então, olha que interessante, né? Então, agora a minha solução, né, onde J vai ser o número da iteração que eu estou, né? Então, o meu novo vetor de deslocamentos, né, dos candidatos a pontos estáveis ali, né, vai ser a matriz S, né, vezes aquele vetor de deslocamentos originais que eu tinha, né? E a sua nova matriz de covariância vai ser a matriz S, multiplicando aquela matriz de covariância original, vezes a S transposta, né? Aonde a minha matriz S vem lá da transformação S, né? E a identidade, U por U, né? Não tem mistério. H é a matriz de Helmert, que ela é definida uma vez só, né? Ela não é atualizada, né? Lembrem, né? Então eu defino a matriz de Helmert para esse conjunto de pontos, de candidatos a pontos estáveis, né?
e eu não mexo mais nela. O que eu vou mexer agora aqui é nessa matriz peso, ó. Nessa matriz peso J referente à iteração J. E aí é bem simples, ó, pessoal. A matriz peso da iteração J vai ser uma matriz diagonal, U por U, né, onde U é o número ali de coordenadas totais, né, onde ela vai conter 1 na linha dos pontos estáveis e 0 na linha dos pontos instáveis. Ou seja, eu estou tirando daquele conjunto inicial, né, onde todo mundo era candidato a estável, eu vou tirando os pontos que são identificados como estáveis, de uma iteração para outra. Né? Então, no fundo, a única coisa que eu preciso mudar aqui, ó, de uma iteração para outra, é a matriz peso. Tá? Atualizo a peso da S, com a S eu atualizo ali os vetores de deslocamentos. Então, não preciso ficar fazendo vários ajustamentos iterativos, né? Eu uso esse conceito da transformação S e reduzo significativamente o custo computacional. Exemplo, né? Vamos supor que a gente tenha 4 pontos numa rede 2D, tá? 4 candidatos, né, a pontos estáveis. Então, qual que é o nosso número U total de coordenadas, né, nesse caso? 4 pontos, cada um tem 2 coordenadas, x, y, né? Então, 4 vezes 2, 8. Então, a dimensão total aqui é 8, né? Então, a minha matriz peso vai ser uma identidade 8 por 8. Aí eu identifiquei o terceiro ponto como um ponto instável. O que eu vou fazer? Ó, então, aqui, ó. X do ponto 1, Y do ponto 1. X do 2, Y do 2. Olha, a coordenada X do ponto 3 é o 0, né? A coordenada Y do 3 é o 0, e aí o x4 e y4 permanecem instáveis também, né? Como estáveis. Então, eu vou fazendo isso, né? Vou atualizando a minha matriz PJ de uma interação para outra. Aí, sei lá, na próxima iteração eu identifiquei também o primeiro ponto como instável. Né? Então, eu zero aqui também, né? Enfim. E assim por diante. Então, esse procedimento do Pelzer, né? Ele segue o princípio do dia, né? Detecção, identificação e adaptação, né? Ó, primeira etapa, detecção. O que a gente faz na detecção? A gente aplica uma estatística de teste global. A gente só vai detectar, né, se há pontos instáveis ou não dentro do nosso conjunto. Então, nesse exemplo, a gente tem 3 candidatos a pontos estáveis, né? A gente aplica o nosso detector, o nosso teste de congruência global, né, para verificar se há ou não pontos instáveis aqui dentro. Caso o teste falhe, aí a gente vai para a etapa de identificação, né? Aí a gente vai ver qual deles contribuiu, qual desses 3, né, contribuiu mais para essa minha estatística de teste do global, né, que falhou. Né? Vamos supor que nesse exemplo foi esse camarada daqui, né? Então a gente sai do detector e foi para o identificador, né? Beleza, identificamos o ponto instável aqui dentro. O que a gente faz? Adaptação. A gente remove ele dos candidatos a pontos estáveis, né? E o que isso significa na prática? Significa que a gente vai atualizar os nossos ajustamentos, né? A gente vai atualizar o datum dos nossos ajustamentos, consequentemente os resultados dos nossos ajustamentos, removendo aquele ponto instável que foi identificado, né? Por meio da transformação S. Sem precisar, de fato, fazer um novo ajustamento, né? Apenas atualizando ali a matriz peso correspondente da minha matriz S. Então, detecção, identificação e adaptação. E aí, assim como aquela regrinha prática que a gente viu para a identificação de outliers em observações, né? Para a gente ter identificação aqui, a gente precisa ter no mínimo 3 candidatos a pontos estáveis, né? Agora, ficando só com 2, beleza, a gente até pode rodar o teste e detectar inconsistências. Mas a gente não consegue dizer, né, qual dos 2 pontos é instável, porque a gente só tem inconsistência entre um e o outro, né? Então, o velho dilema, né? A gente tem detecção aqui, mas não tem identificação, né? A gente tem que ter pelo menos 3 para conseguir apontar de fato, né? Aqui a contribuição dos 2 vai ser a mesma, né? Para a nossa estatística de teste, ali, eles não vão ser discriminados, tá? Bom, aí depois que eu faço esse processo, né? Então, após eu identificar todos os pontos instáveis, um por vez, nesse processo iterativo, aí lá no final, eu vou atualizar, né? O meu vetor dos parâmetros ajustados, né? E a sua matriz de covariância na época 0, e o meu vetor de parâmetros ajustados e a sua matriz de covariância na época i, né? Porque agora eu vou ter um novo datum, né? O datum final aqui, após remover os pontos instáveis, né, daqueles pontos que davam a solução do datum do ajustamento, né? Pelas injunções mínimas internas. Como é que eu faço isso? Idem, né, pessoal?
basta eu aplicar a minha última matriz S, né, a minha matriz S da iteração J, com a peso correspondente, né, no meu vetor de correção aos parâmetros iniciais. Então, notem, né, lembrem que a gente comentou na aula 2, né, que a gente tem o mesmo vetor dos parâmetros iniciais para as duas épocas, né, então a gente mantém o mesmo e a gente só vai atualizar o vetor de correção aos parâmetros iniciais, né, basta multiplicar pela matriz S, tanto na época 0 quanto na época I, né, aquele vetor inicial que a gente obteve, né. E o mesmo ali para a nossa matriz de covariância dos parâmetros iniciais, né? Na época 0 e na época I, a gente multiplica a esquerda pela S, a direita pela S transposta e atualiza também as suas matrizes de covariância. Aí lá no final, aí agora sim a gente tem, né, as coordenadas dos pontos no mesmo datum, removendo os pontos instáveis do datum, né? Tanto na época 0 quanto na época I. Aí, com isso, a gente pode finalmente obter os deslocamentos dos pontos instáveis, né? Então, agora a gente não trabalha mais com os estáveis, a gente já conseguiu identificar quem era estável e quem não era. Agora a gente olha só para os pontos instáveis e obtém o deslocamento entre eles, né? Então, pega ali a diferença das coordenadas ajustadas na época I, solução final, né? Menos as coordenadas ajustadas na época 0, na solução final também, né? Analisando só os pontos instáveis. E aí, com esses deslocamentos, né, com essas diferenças de coordenadas, né, de uma época para outra, para cada ponto instável ali, a gente pode estimar os parâmetros de deformação e etc. Né, e a gente pode fazer análises mais aprofundadas aí, né, que obviamente vão fugir aqui do escopo dessa aula mais genérica, né. Então, esse é o método, tá, pessoal? O método de Pelzer, né, ou de Hanover. Tem vários outros aí na literatura. Bom, um exemplo de aplicação, então, né, a gente não vai ser tão rigoroso, tá, pessoal? Então, aqui, novamente, é o mestrado da Ana, né, que a gente já tinha abordado na aula 2, na análise de covariância. Aqui a gente vai ver a questão do menor deslocamento detectável do ponto. Olha que legal isso, né? Então, beleza, aqui a gente não vai seguir todo esse rigor da transformação S, né, na época que a Ana iniciou o mestrado, né, eu confesso que eu também nem tinha estudado esse tema a fundo, né, mas a gente pode simplificar também as análises, né? Então, o que a gente fez? Vamos considerar somente um candidato, né, a ponto estável na estrutura, né? Então, somente um dos prismas monitorados lá é candidato a ponto estável. Então, nesse caso, o meu vetor de deslocamento vai ser a diferença das suas coordenadas, né? X, Y, Z, nas duas épocas, né? Na época J e na época I. Então, delta X, delta Y, delta Z. Então, fui lá a campo, instalei a estação no meu pilar aqui, né? No PG3 aqui, né? A jusante, né? Ré no PG1, visei os prismas, né? Os prismas na estrutura. Voltei a campo uma segunda época, isso foi na época I, né? Retornei uma segunda época J, repeti o procedimento, né? Botei as coordenadas x, y, z do ponto na época I e na época J. Faço a diferença entre elas, tenho o deslocamento, né? O deslocamento em x, y, z para esse ponto. Beleza. Qual que é o meu teste? Esse deslocamento é nulo, né? É estatisticamente nulo. Minha hipótese nula é essa. Qual que é a hipótese alternativa? Não, esse deslocamento em módulo, né? Ele é diferente de zero. Pode ser para mais ou para menos, enfim. Mas o ponto, de fato, se moveu, né, de uma campanha para outra. É o mesmo teste, né, só que agora aqui é aplicado a um ponto na estrutura. Critério de teste, eu não vou rejeitar a minha hipótese nula, né, eu vou aceitar ela, se a minha estatística de teste for menor ou igual a Q quadrado, né, nesse caso com 3 graus de liberdade, porque eu estou fazendo uma análise tridimensional aqui do ponto, né, e é o nível de significância alfa que eu defini. Beleza. Estamos trabalhando com um nível de significância de 5%, tá? Um alfa aí de 0,05, na Q quadrado com 3 graus de liberdade. Esse é o meu valor crítico de teste, 7,81. Lembrando, né, pessoal, esses valores críticos de teste tem numa planilha Excel ali da aula 9 de ajustamento 1, né? É só entrar ali com os graus de liberdade e o nível de significância que ela fornece, tá? Então aqui não é mistério, né? Aí, bom, o vetor de deslocamento, beleza, né? A diferença das coordenadas nas duas épocas. Beleza. E a matriz de covariância desse vetor de deslocamento, né? Que a gente também precisa. Vale o somatório da matriz de covariância das duas épocas, né? Das coordenadas x, y, z dos pontos nas duas épocas, né? Aí o que a gente pode assumir? Bom, a gente vai medir o ponto da mesma forma, né? Tanto na época I quanto na época J. No mesmo pilar, com a mesma ré, enfim, o mesmo equipamento, né? O mesmo número de série de leituras.
Então, a gente pode assumir que a matriz de covariância delas são iguais, tá? Então, na época J, a gente vai ter a mesma matriz de covariância, porque a gente vai medir o ponto exatamente da mesma forma, né? No mesmo ponto de estação, com o mesmo vértice de ré, com o mesmo equipamento, o mesmo ponto, né? O mesmo prisma lá, com o mesmo número de séries de leituras conjugadas direta e inversa, né? Então, a gente pode simplificar nossa análise. Então, a matriz de covariância do deslocamento aqui é 2 vezes a matriz de covariância do ponto, para uma dada época, seja I ou seja J, né? Então, beleza, aí essa matriz de covariância do ponto em uma dada época já veio lá da análise de covariância, né? Então, já vem lá em função das coordenadas iniciais, da precisão do equipamento, do número de séries de leituras conjugadas, enfim, né? Todo aquele exemplo que a gente já tinha visto na aula 2, tá? Então, basta multiplicar ela por 2, a gente tem a matriz de covariância do deslocamento. De uma época para outra. Aí que legal, olha que legal que a gente fez. A gente fez simulações por tentativa e erro, para encontrar o menor deslocamento detectável, né, o MDD do ponto. Como que a gente fez isso? Então aqui, ó, bom, o valor crítico a gente já definiu, né, 7,81, aqui quadrado ali com 5% de significância e 3 graus de liberdade. A matriz de covariância a gente já definiu, né, em função da propagação de erros do ponto, beleza. Então, conforme a gente vai inserindo valores no meu vetor de deslocamento aqui, ó, a gente vai tendo uma estatística de teste calculada. Quando essa estatística ficar maior que o valor crítico, aquele deslocamento é detectável. Enquanto ela for menor, aquele deslocamento não é detectável no ponto. Então, a gente fez o seguinte, primeiro a gente verificou só o avanço na estrutura, ou seja, né, a gente só o ΔY, que era diferente de zero, tá? A gente ia inserindo na casa do 10º de milímetro, tá? Então, por exemplo, né, 1 milímetro, detectou, não, 1,1, detectou, não, 1,2, detectou, não, e assim inserindo, né, então, até por tentativa e erro até detectar, né, ou seja, até esse deslocamento falhar no teste, tá? Então, a gente considerou primeiro só o avanço na estrutura, né, lembrando que o eixo Y é justamente nessa direção, né, então a gente inseria ali um ΔY diferente de zero, o deslocamento para frente, né, e em X e em Y a gente deixava tudo zero, e a gente também simulou o menor deslocamento detectável da estrutura com um avanço e um recalque simultâneo. Então, o que a gente seria? A gente seria um avanço, um ΔY positivo, e um recalque, um ΔZ negativo aqui, né? De uma época para outra, né? O Z na vertical da estrutura, né? Então, um recalque e um Z negativo aqui. De mesma magnitude, tá? Os dois de mesma magnitude. Tá? E já no deslocamento em X, novamente zero, né? E aí, com isso, a gente detectava, a gente conseguia obter, né? Por tentativa e erro, o menor deslocamento detectável de cada ponto, considerando só avanço e considerando avanço e recalque simultâneos, né, na estrutura, de mesma magnitude no caso, né. Bom, como isso será feito, né, então, a gente ia inserindo esses valores, né, atualizando eles ao 10º do milímetro por tentativa e erro, né, até que a nossa estatística de teste falhasse aqui quadrado ali com 3 graus de liberdade. Bom, e aí a gente viu que o menor deslocamento detectável, ele é a função da distância, tá? Então, no caso aqui, o PG3 estava nesse lado da estrutura, né? Aqui no lado esquerdo, né? Se a gente for considerar essa disposição. Então, os prismas situados aqui no lado esquerdo da estrutura, né? Mais próximos da minha estação, no PG3, tinham um menor deslocamento detectável do que os pontos situados ali no lado direito da estrutura, né? Mais afastados aqui do meu PG3, né? Então, o menor deslocamento detectável era a função da distância. Então, beleza. O mais interessante aqui foi o seguinte, ó. Então, o que a gente fez? Se vocês forem lembrar, né? A gente já tinha testado a simples irradiação com a dupla irradiação, né? Então, aqui, simples irradiação é o que tem atualmente. Só o PG3, né? Visando a estrutura. Aí a gente simulou, não, mas e se de repente a gente colocasse um outro pilar A1, né, mais próximo da estrutura, no mesmo lado da barragem, né, e ao invés de a gente fazer 8 séries de leituras conjugadas aqui, né, no PG3, a gente faz 4 séries de leituras no PG3 e 4 séries de leituras no A1, né, onde o número total de medições seria o mesmo, só que distribuídos em 2 estações, né, ou seja, dupla irradiação, ao invés de uma simples irradiação, mas uma comparação justa, né, com o mesmo número de medições ao todo. Porque, obviamente, né, se fizesse o mesmo número de medições nas 2 estações, quanto mais estações, melhor, né? Enfim. E aí a gente obteve o menor deslocamento detectável em milímetros, né? Considerando só um avanço, né? Só o ΔY positivo, tá?
Aí aqui no gráfico, né, em vermelho é a simples irradiação, 16 leituras, né, 8 séries, e o azul é a dupla irradiação, tá? Então, 8 séries, né, desculpa, 8 leituras, 4 séries, né. O 1 corresponde ao menor escopamento detectável mínimo, né, e o 2 aqui no gráfico corresponde ao menor escopamento detectável máximo, né, porque, claro, eram 60 prismas na estrutura, né, a gente não ia analisar caso a caso, então a gente analisou só o mínimo e o máximo, tá? Então, simples irradiação, os menores deslocamentos detectáveis ficam ali entre 1,1 milímetro, né, até 2,4 milímetros, mais ou menos. E na dupla irradiação, eles ficam ali de 0,7 milímetros, né, até 2,4 milímetros também, né, mais ou menos. Então, o máximo igual ali, só muda o mínimo, né, para os pontos mais próximos ali da estação, né. Beleza, e aí a gente também analisou avanço e recalque simultâneos, né? Então aqui foi só o avanço, né? Aqui avanço e recalque simultâneos, então delta Y positivo e delta Z negativo, né? E aí para a simples irradiação, né, o menor deslocamento detectável se situa ali entre 1 milímetro e 2 milímetros, e dupla irradiação se situa ali, novamente, ali entre 0,7 milímetros, mais ou menos, né, até ali 1,9, 1,8 milímetros, né? Pouquinha diferença. Então, o que isso significa, né, pessoal? Vamos pegar aqui o caso da simples irradiação, né? Se só tiver avanço da estrutura, né, então a estrutura só se mover no eixo Y, né, de forma positiva, né, eu consigo detectar esses deslocamentos, né, com uma magnitude, dependendo da localização do ponto, né, para os pontos mais próximos da estação PG3 ali, né, então 1,1 milímetros, né, com essa série, com esse número absurdo aqui, né, de leituras, né, 16, eu já conseguiria detectar, já seria significante para o teste, tá? Então, já consigo detectar o nível do milímetro aqui, né, de 1,1 milímetros até 2,4 milímetros, né, para os pontos mais afastados ali do PG3, né. Então, consigo, de fato, detectar deslocamentos ao nível milimétrico, né. E aí, aqui com dupla irradiação, claro, os resultados ficam um pouquinho melhores, né. Mas olhem as diferenças máximas, né, pessoal? Então, ó, primeiro, só avanço vezes avanços mais recalque, né? Então, na simples irradiação, a diferença máxima aqui do menor deslocamento detectável é de 0,4 milímetros, né? Meio milímetro, né? E na dupla irradiação, 0,5 milímetros, né? Meio milímetro. Então, em termos práticos, não há diferença, tá, pessoal? Né? Se o teste detecta avanço, né, ele detecta avanço e recalque, né, com a mesma magnitude ali, né? Ele não foi mais eficiente para o caso que só tem avanço, né, ou mais eficiente para o caso que tem avanço e recalque simultâneos, né, da mesma magnitude. Então, o desempenho do teste foi equivalente aí, né, em ambos os casos, não teve diferença significativa. E comparando os mesmos resultados, simples irradiação e dupla irradiação, também, uma diferença de no máximo meio milímetro, tá, pessoal, ponto a ponto, né. Aqui são 60 prismas, né, então a gente analisou ponto a ponto. Então, ou seja, né, não se justificaria colocar um novo pilar ali, teria todo um custo a mais, né, para melhorar ali em meio milímetro o nosso monitoramento, né. Só que se vocês forem lembrar dos elipsoides de erros, né, a dupla irradiação era muito melhor, né. Então, se a gente for considerar apenas os elipsoides de erros, né, aqui a gente tem o volume do elipsoide de erro para cada prisma, em azul simples irradiação, em vermelho dupla irradiação, novamente, né, com o mesmo número de leituras ao todo, né, então o dobro de medições na simples irradiação, em relação à dupla, e o volume teve uma redução significativa ali, né, de 35% a 64%, dependendo do ponto, né. Graficamente a gente olha, né, que essas diferenças estão muito maiores, né, no volume do elipsoide do que aqui, né, nos menores deslocamentos detectáveis, né. Então é interessante, né, pessoal, em termos de precisão, se a gente for analisar só a precisão, a dupla irradiação seria significativa, valeria a pena colocar um pilar a mais aqui no monitoramento, o A1 no caso, né. Agora, se a gente olhar para a confiabilidade, não valeria a pena, né? O ganho que a gente teria em termos de confiabilidade, ou seja, o menor deslocamento que a gente consegue de fato detectar no monitoramento, não seria significativo, seria um ganho ali de meio milímetro, né? Então, precisão é uma coisa, confiabilidade é outra, né? Um ganho em precisão não significa necessariamente um ganho em confiabilidade, né? Em detecção de deslocamentos, né? Comparando ali duas campanhas de medição. Dúvidas, pessoal?
Então, aula que vem a gente vê a teoria de confiabilidade, né? Então, agora, aula que vem a gente vai ver o quão esses testes são de fato eficientes, né? Em identificar aí, né? Identificar erros nas observações ou identificar deslocamentos, né? Aqui a gente já deu até uma pincelada, né? Isso que a gente viu de menor deslocamento detectável, né? É uma medida de confiabilidade, né? Do monitoramento. Então, aqui a gente vê essa questão um pouco mais em detalhes. Deixa eu interromper aqui a gravação.